Bom dia! Um lindo dia a você que acompanha o projeto Bíblia para Iniciantes. Estamos no dia 95, Atos, capítulo 8, e hoje é uma passagem que me intriga na Bíblia, que eu fico assim surpreendido com o a intimidade que Filipe tinha com o Espírito Santo, como que o Espírito de Deus, como que essa intimidade fez com que Filipe passasse por essa situação que eu vou descrever agora, fantástica. E, e eu fico imaginando, Jesus quando veio, ele veio como homem, né, como eu, você. E ele não usurpou o poder de Deus, ele não usurpou ser Deus. Ele veio como homem, né? Ele saiu da sua posição e veio como homem. E para ele ter conseguido passar por tudo que ele passou aqui, a única lógica, a única explicação que tem é uma comunhão perfeita com o Espírito Santo, que capacitou, que direcionou, que levou, e assim como Filipe nessa passagem aqui, olha que incrível. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Olha aqui, um anjo do Senhor falou a Filipe e ele na mesma hora obedeceu, se levantou e foi na mesma hora. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Ou seja, esse eunuco etíope, que era um oficial, um alto oficial da rainha dos etíopes, que era chamada Candace, chamava-se Candace, tipo, era faraó no Egito, Candace era a rainha dos etíopes, era como as rainhas eram chamadas. Ele estava ali, depois de ter ido adorar em Jerusalém, ele estava lendo as Escrituras, estava lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Olha só que louco, que maravilhoso isso, ter essa intimidade, essa comunhão, a ponto de conversar, a ponto de ouvir o Espírito falando, a ponto de sentir isso. É como o vento que a gente não vê, mas sente. Ele tinha essa comunhão, sim, incrível. Eu quero chegar nisso. E o Espírito falou a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha-o. E correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou ao eunuco: Compreendes o que vens lendo? E o oficial, o eunuco, respondeu a ele: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Olha a passagem, não era por coincidência. Olha a passagem que o oficial estava lendo. Foi levado como uma ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Uau! Essa era a passagem que o oficial estava lendo das Escrituras,
no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7 e versículo 8. E estava falando de quem? Adivinha? Quem que você acha? De Jesus, é claro, de Jesus. Estava falando de Jesus. Estava descrevendo a forma que Jesus entregou a sua própria vida, humilhado, humilhado como um cordeiro mudo, como uma ovelha indo ao matadouro, não abriu a boca e sua vida foi tirada. Foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que expliques a quem se refere este profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem de Isaías, veio descrevendo toda a Escritura até chegar a Jesus e anunciou-lhe Jesus. E seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. O que te impede de me batizar? O que impede que eu seja batizado agora? E a pergunta que eu faço para você: se você realmente crê nas Escrituras, se você realmente crê de que o batismo é, um, é uma nova vida, é um simbolismo de uma nova vida, e se você quer realmente viver essa nova vida, se você quer marcar a sua vida um divisor de águas, o que te impede de ser batizado? Para você que ainda não é batizado com consciência, com consciência. Batismo de imersão. Aqui se fala do batismo. Por isso a importância da água, para que seja imerso, para que entre na água como o velho homem e saia como o novo homem. E aquele eunuco estava ansioso para passar por isso, ansioso para que ele pudesse ser batizado. E Filipe respondeu a ele: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uau! Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu faço essa pergunta a você: você crê de todo o coração? Você que está me ouvindo agora, você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus? Que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é aquele que veio para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, para nos curar, para nos levar a uma vida e uma vida em abundância. Você crê nisso? Se você crê, eu falo para você, assim como Filipe falou para aquele eunuco, é lícito que você se batize. Só precisa disso. Crer de todo o coração. De todo o coração. Então, mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Uau! Aí foi o ápice. Depois que Filipe cumpriu, depois que Filipe obedeceu, depois que Filipe correu ao lado do carro, acompanhou o carro, obedeceu. E esse é o segredo. Obedecer ao Espírito de Deus, obedecer à voz de Deus, obedecer à vontade de Deus. Se eu e você tivermos esse nível de obediência, uau, uau, olha o que aconteceu a Filipe. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Você tem noção do que é isso? Do que quer dizer isso? Arrebatou a Filipe. E não o vendo mais o eunuco,
E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, o eunuco. Continuou no seu caminho cheio de alegria, um divisor de águas. Imagino que ele voltou lá para a terra dele e começou a falar de Deus, de Jesus, com certeza. Com essa transformação, com essa alegria, com certeza ele foi contagiar outras pessoas ali. Eu imagino. E no versículo 40, o último versículo do capítulo 8 de Atos, mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe foi arrebatado de um lugar onde ele estava e foi achar-se em Azoto. Ou seja, o Espírito do Senhor tirou Filipe de um lugar e levou para outro. Pode falar uau. É ou não é uau, gente? O que Deus, ele pode tudo, tudo, tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. Até tirar uma pessoa de um lugar e teletransportar para outro. Tá aqui. Ele é todo poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa na minha e na sua vida. O segredo, como eu repito, vou repetir, obedeça a voz de Deus. Tenha essa comunhão. Busque a presença de Deus. Por isso que eu estou tão feliz de poder estar todas as madrugadas, algo que era um desafio para mim, acordar de madrugada e ter um momento com Deus de qualidade. E como que isso é maravilhoso, como que é importante ter um momento, ter uma intimidade, sentir. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos criou. Nós estamos aqui respirando, vivendo, única e exclusivamente porque Ele quer. Todo poder vem de Deus, toda autoridade vem de Deus. E se Ele fez isso a Filipe, Ele pode fazer em nossas vidas muito mais do que temos vivido. Que Deus te abençoe e que fique essa pergunta: o que te impede? O que te impede de crer em Jesus de todo o coração? De todo o coração. O que te impede de entregar a sua vida completamente a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo? Pensa nisso. Um beijo no coração e um dia maravilhoso.